Todos evitavam o homem elegante e temido que sempre jantava sozinho naquele restaurante. Até que uma nova garçonete, sem saber quem ele era, disse algo que fez o salão inteiro silenciar. O nome dele era Eduardo Silva, um dos empresários mais poderosos do Rio de Janeiro. Dono de uma fortuna construída à base de disciplina e decisões impiedosas, era conhecido por transformar qualquer negócio em ouro, e qualquer pessoa em posse ousasse desafiá-lo. No mundo corporativo, era respeitado e temido em igual medida. Nenhum de seus funcionários ousava discordar de suas ordens. Nenhum jornalista conseguia entrevistá-lo. Nenhum amigo parecia conhecer de fato o homem por trás do terno sob medida e do olhar de gelo. Mas por trás da postura impecável e da fama de arrogante, havia um vazio que ele escondia de todos. Um buraco escuro e silencioso aberto 3 anos antes, na noite em que perdeu a esposa num acidente de carro. Desde então, Eduardo se tornara uma sombra de si mesmo. Parou de frequentar eventos sociais, afastou amigos e passou a viver trancado em uma rotina meticulosamente calculada, onde nada fugia ao controle. Cada detalhe da sua vida era planejado, do horário do café da manhã à rota do motorista. A cobertura onde morava era fria, moderna e silenciosa. Nas paredes, quadros caros, mas sem alma. Na geladeira, refeições prontas, cronometradas. Ele não ouvia música, não assistia a filmes, não se permitia lembrar. Tudo o que fizesse sentir era perigoso, porque sentir, para ele, era sinônimo de dor. Eduardo havia se tornado um homem de gestos contidos, palavras medidas e emoções enterradas. No espelho, enxergava um estranho. Cabelos grisalhos bem aparados, olhos duros, rosto sem expressão. Cada linha no rosto parecia esculpida pelo tempo e pela culpa que carregava. A culpa de estar vivo quando a mulher que amava não estava mais. Os jornais o chamavam de o magnata de ferro. As manchetes descreviam suas aquisições bilionárias, suas decisões frias e calculadas, e o mistério em torno de sua vida pessoal. Nenhum escândalo, nenhuma companhia, nenhuma fraqueza aparente. Ele mantinha tudo sob controle, como um general no campo de batalha, exceto o que se passava dentro dele. Era um homem cercado de poder, mas completamente sozinho. A única companhia constante era o som do próprio silêncio. No trabalho, os executivos o temiam. No mundo social, o evitavam. E nos raros momentos em que saía para jantar, o clima ao seu redor mudava. As conversas diminuíam. Os garçons ficavam tensos. E até a música parecia baixar o volume. Era como se o ar se curvasse à presença dele. Mas naquela sexta-feira abafada, algo diferente o impulsionou a parar o carro diante de um restaurante simples de bairro. O tipo de lugar em que ele nunca entrava. O motorista tentou alertá-lo de que o local não combinava com seu padrão, mas ele não quis ouvir. Talvez buscasse um café diferente, ou apenas fugir por um instante da previsibilidade que o consumia. Assim que entrou, o burburinho cessou. As pessoas o reconheceram de imediato. Um ou outro tentou disfarçar o olhar curioso. O garçom mais experiente, que já o havia visto ali uma única vez, recuou para a cozinha, evitando a tarefa de atendê-lo. Eduardo se sentou à mesa próxima à janela, tirou o paletó e olhou em volta. Aquele ambiente popular o intrigava. Toalhas simples, fotos antigas nas paredes, cheiro de comida caseira, tudo o que sua vida não tinha. E então ela apareceu. Sofia Mendes, a nova garçonete do turno da noite, com o cabelo preso de qualquer jeito e um caderno de anotações na mão. Não sabia quem ele era, e talvez justamente por isso não teve medo. Aproximou-se com um sorriso tranquilo, ignorando o clima pesado que tomava conta do salão. Boa noite, senhor. Vai querer o cardápio ou já sabe o que deseja? Ele ergueu o olhar, surpreso com a naturalidade da pergunta. Ninguém jamais o tratava assim, como um homem comum. Um café. Preto. Respondeu num tom curto. Certo, disse ela anotando. Mas quer que traga o açúcar junto? Às vezes, até o amargo precisa de um pouco de doce. O salão inteiro se calou. Todos prenderam a respiração. A frase pairou no ar, e por um instante, até o próprio Eduardo ficou imóvel. Foi como se aquela observação simples, inocente até, tivesse atravessado todas as camadas de frieza que ele construíra ao redor do coração. Ele não respondeu. Apenas observou Sofia se afastar, intrigado. Pela primeira vez em muito tempo, algo ou alguém o fez se sentir vivo. E é a partir desse instante improvável, desse café em um restaurante esquecido,
que a vida do homem mais temido do Rio começaria a mudar de um jeito que ninguém poderia prever. Fique até o fim, porque quando a verdade vier à tona, você vai entender que até o coração mais frio pode se partir. E talvez renascer. O sol já havia se escondido por trás dos prédios quando Sofia Mendes terminou o primeiro turno do dia. Trocou o uniforme do pequeno café onde trabalhava pela manhã por outro, um avental gasto com o logotipo do Sabor da Vila. A segunda jornada estava apenas começando. O corpo doía, mas ela já se acostumara a esse ritmo. Trabalhar em 2 empregos não era uma escolha. Era sobrevivência. Sofia tinha 32 anos e há 5 cuidava sozinha da mãe, Dona Helena, diagnosticada com Alzheimer precoce. Os dias da mãe oscilavam entre lapsos de lucidez e confusões dolorosas, em que chamava Sofia pelo nome da filha que já havia perdido anos antes. O aluguel atrasava, as contas acumulavam e o salário mal cobria os remédios. Ainda assim, Sofia seguia. Havia aprendido a sorrir mesmo quando a exaustão ameaçava vencê-la. Antes de sair de casa, sempre passava um batom simples, prendia o cabelo e deixava um bilhete na geladeira com o jantar pronto e instruções para a cuidadora do turno da noite. Era o pequeno ritual que a mantinha de pé. Como se cada gesto cotidiano fosse uma forma de lembrar que ainda havia esperança. Seu maior sonho era voltar a estudar fisioterapia, curso que abandonara no 3º semestre quando a mãe adoeceu. Gostava de cuidar de pessoas, de aliviar dores, de fazer o que a vida, ironicamente, nunca fizera por ela: curar. Mas sonhar custava caro, e ela aprendeu a esconder os próprios desejos atrás de um sorriso paciente e um tudo bem automático. O restaurante onde trabalhava à noite era um refúgio modesto no bairro de Botafogo. Frequentado por famílias, casais e trabalhadores, tinha paredes coloridas, cheiro de comida caseira e uma atmosfera acolhedora. Sofia gostava do lugar. Havia algo de humano ali, algo que contrastava com o frio que sentia no mundo lá fora. Naquela noite, o movimento era intenso. Ela equilibrava pratos, anotava pedidos, limpava mesas, sem perceber que um olhar atento a observava discretamente da mesa próxima à janela. Eduardo Silva, o cliente elegante e silencioso que voltara pela 2ª vez. Sofia notou o terno caro, o relógio de pulso que provavelmente valia mais do que o carro do gerente, mas não se impressionou. Já atendeu muitos tipos de clientes. Os simpáticos, os exigentes, os arrogantes. Eduardo, porém, era diferente. Não pela riqueza, mas pela forma como parecia ausente, como se estivesse ali fisicamente, mas com a mente a quilômetros de distância. O mesmo café de sempre? Perguntou ela sorrindo quando se aproximou. Ele assentiu, com um olhar que misturava curiosidade e desconfiança. Com açúcar, por favor, respondeu. Sofia anotou e voltou à cozinha. Os colegas cochichavam, comentando sobre o homem misterioso que, segundo diziam, era dono de uma das maiores empresas do país. Alguns até apostavam que ele nunca pagava em dinheiro, apenas com cartão preto, desses que não têm limite. Quando voltou à mesa, colocou o café à frente dele com delicadeza. Espero que o doce não estrague o gosto, brincou ela. Eduardo observou o vapor subir da xícara antes de responder. Às vezes, o doce é o que falta. Foi a primeira vez que ela ouviu a voz dele soar menos fria. Havia algo cansado naquele tom. Algo que, de alguma forma, ela reconheceu. O peso silencioso de quem carrega o mundo e ainda precisa fingir que não sente nada. Entre um pedido e outro, Sofia notava quando ele olhava pela janela, distraído, como se procurasse algo que não estava lá. Não sabia que aquele homem perdera a esposa, que vivia cercado de luxo e solidão, e que desde o acidente evitava qualquer contato humano que ameaçasse desestabilizar seu controle. Do outro lado da mesa, Eduardo se via intrigado. Não entendia por que voltara àquele restaurante modesto. O café não era o melhor que já tomara. O ambiente não combinava com seu estilo. E ainda assim, algo naquele lugar, ou nela, o puxava de volta. Sofia não o bajulava, não o tratava com medo nem reverência. Apenas o enxergava como um cliente comum. E essa simplicidade o desarmava. Ele observava cada gesto dela, o modo rápido e firme com que equilibrava as bandejas, o cuidado em atender idosos, a paciência com as crianças que derrubavam suco na toalha. Era diferente das pessoas com quem ele convivia, executivos, advogados, investidores, todos frios, interessados, previsíveis.
Sofia era real. Quando terminou o café, chamou o garçom mais novo e deixou uma gorjeta generosa, mas em vez de ir embora de imediato, esperou que ela voltasse para agradecer. O café estava bom, disse de modo sincero. E o atendimento melhor ainda. Sofia sorriu, surpresa. Fico feliz que tenha gostado. A maioria das pessoas só lembra de reclamar. Reclamar é fácil. Agradecer exige atenção, respondeu ele, com uma seriedade que a fez hesitar. Ela riu, meio sem jeito, e voltou ao trabalho, mas ficou pensando na frase. Ele, por sua vez, saiu do restaurante e entrou no carro, observando o reflexo da fachada no vidro. Por que se importava? Por que aquele rosto não saía da cabeça dele? Nos dias seguintes, Eduardo mandou o motorista verificar quem era aquela garçonete. Descobriu que se chamava Sofia Mendes. Morava num pequeno apartamento em Laranjeiras e trabalhava em 2 turnos. Soube também da mãe doente, das contas atrasadas e do curso interrompido. Sem revelar sua identidade, começou a ajudar discretamente. Quitou a conta de luz. Deixou um envelope anônimo na portaria com o valor exato da mensalidade atrasada da cuidadora da mãe. Sofia, sem entender, achou que fosse um engano. Mas aquele alívio financeiro repentino deu-lhe fôlego. Pela primeira vez em meses, conseguiu dormir sem fazer contas mentais antes de fechar os olhos. Enquanto isso, Eduardo, pela primeira vez em anos, esperava ansioso pela sexta-feira seguinte. Não por um contrato, não por uma reunião, mas para voltar ao sabor da vila. E quando seus olhares se cruzaram novamente, algo já havia mudado nos dois. Ele não era mais apenas o milionário solitário que buscava refúgio no anonimato. E ela não era apenas a garçonete esforçada que sonhava em recomeçar. Aquela conexão silenciosa que começara com um simples café estava prestes a se transformar no ponto de virada que nenhum dos dois imaginava viver. E se você acha que esse encontro foi por acaso, espere para ver o que o destino preparou. Porque a partir daqui, cada escolha deles vai custar muito mais do que o coração está pronto para pagar. Eduardo Silva nunca acreditou em coincidências. Para ele, tudo na vida era resultado de escolhas bem calculadas. Mas nas semanas seguintes, percebeu que sua rotina, meticulosamente planejada, começou a girar em torno de algo. Ou melhor, alguém que não estava em seus planos. Sofia Mendes. Ele passou a frequentar o restaurante com uma frequência quase ritualística. Às terças e sextas, no mesmo horário, sentado na mesma mesa perto da janela. O garçom já sabia o pedido, mas ele sempre fazia questão de esperar que ela viesse anotar. Sofia, por sua vez, o tratava como a todos os outros clientes, sem bajulação, sem receio, sem a formalidade desconfortável que costumava acompanhá-lo onde quer que fosse. Essa naturalidade, paradoxalmente, era o que mais o atraía. No escritório, Eduardo se pegava distraído, algo impensável para um homem que controlava até a temperatura da sala de reuniões. Seu assistente Pedro percebeu a mudança antes mesmo que ele admitisse. "O senhor quer que remarque a reunião com os investidores?" perguntou Pedro, ao notar que o patrão olhava para o nada. Eduardo respondeu de forma seca, tentando disfarçar o próprio devaneio. Não, está tudo bem, mas não estava. Havia uma inquietação nova, algo que nem ele, com toda a racionalidade do mundo, conseguia explicar. Sofia o desarmava de maneiras sutis, como uma brisa que atravessa uma janela trancada há muito tempo. Certa noite, ao deixar o restaurante, ele a viu conversando com uma senhora idosa do lado de fora. Sofia ria, segurando uma sacola de compras enquanto a ajudava a ir atravessar a rua. Eduardo ficou observando de longe, escondido atrás do vidro escuro do carro. A cena simples o tocou de um jeito estranho, como se visse algo puro, inacessível para alguém que vivia cercado por aparências e contratos. No dia seguinte, chamou Pedro ao escritório. "Preciso que descubra algumas coisas para mim", disse sem rodeios. Pedro arqueou as sobrancelhas. "Sobre quem, senhor?" Eduardo hesitou por um instante. "Uma funcionária de restaurante. Nome: Sofia Mendes." Pedro não questionou. Sabia que a curiosidade do patrão nunca era vazia. Em menos de 48 horas, um relatório completo estava sobre sua mesa. Informações pessoais, endereço, histórico profissional, até o curso de fisioterapia que ela havia abandonado. Eduardo leu tudo com atenção, como se cada linha o aproximasse um pouco mais de entender o que o prendia àquela mulher. Soube, então, da mãe com Alzheimer, dos 2 empregos, das contas atrasadas, da vida modesta.
e algo dentro dele se moveu. Pela primeira vez em anos, Eduardo sentiu vontade de ajudar alguém, não por interesse, nem por estratégia, mas por empatia genuína. Sem se identificar, começou a agir. Mandou quitar discretamente algumas dívidas em atraso em nome dela. Pagou uma conta de energia, depois uma despesa do hospital onde a mãe fazia tratamento. Fez tudo de forma anônima, como se quisesse manter intacta a dignidade que via em Sofia. Ele tinha os meios, mas também tinha algo a perder, o controle sobre si mesmo. Enquanto isso, Sofia notava que as coisas estranhas estavam acontecendo. Uma conta que jurava ter esquecido de pagar aparecia quitada. Um valor inesperado era abatido do aluguel. Perguntou à administradora do prédio, ao banco, à vizinha. Ninguém sabia de nada. Por um instante, pensou que o destino, cansado de lhe pregar peças, tivesse decidido lhe dar uma trégua. Apesar das coincidências, a rotina dela seguia, e Eduardo continuava frequentando o restaurante, cada vez mais atento a cada gesto seu. Às vezes, quando ela ria de algo bobo, ele sentia um aperto no peito que não sabia nomear. Havia se acostumado a comandar pessoas, não a se emocionar por elas. Uma noite, o restaurante estava quase vazio. Sofia se aproximou com a bandeja e notou o semblante cansado dele. "Está tudo bem, Sr. Eduardo?" perguntou pela primeira vez o chamando pelo nome, que ouvira um colega mencionar. Ele a olhou com leve surpresa. "Está, só um dia difícil. Dias difíceis passam", respondeu ela sorrindo. "O problema é quando a gente acostuma a viver neles." Eduardo ficou em silêncio por um instante observando-a. Aquela mulher simples, que mal o conhecia, tinha o dom de dizer as coisas que ele evitava encarar. "E você?" perguntou ele com uma curiosidade sincera. "Também tem dias difíceis?" Ela riu, mas havia cansaço nos olhos. "Todos. Mas não tenho tempo para eles." O diálogo foi interrompido por um cliente chamando ao fundo, e ela se afastou, deixando-o com um nó na garganta. Nos dias seguintes, Eduardo se viu dividido entre dois mundos. De um lado, o império que construíra, as reuniões, os contratos, o poder. Do outro, aquele pequeno restaurante onde uma mulher comum o fazia lembrar que ainda era humano. E quanto mais tentava resistir, mais sentia que a rigidez que o definia começava a rachar. Pedro, notando a mudança, arriscou uma observação. "O senhor tem saído muito tarde ultimamente." "Algum projeto novo?" Eduardo desviou o olhar. "Pode dizer que sim, algo..." Pessoal, Pedro não insistiu, mas entendeu. E, em silêncio, torceu para que aquilo fizesse bem ao patrão. Afinal, fazia tempo que não via vida em seu olhar. Naquela sexta-feira, Eduardo tomou uma decisão. Chegou ao restaurante mais cedo do que o habitual, esperando um momento em que o movimento fosse menor. Quando Sofia veio atendê-lo, ele fez algo que não fazia há anos. Um convite sem plano, sem cálculo, sem garantia de controle. "Sofia, sei que você tem uma rotina pesada, mas gostaria de jantar comigo algum dia fora daqui?" Ela o olhou, surpresa. O homem elegante e distante, sempre sério, agora parecia vulnerável. "Eu não sei, Sr. Eduardo", disse confusa. "Não costumo sair com clientes." "Entendo", respondeu ele calmamente. "Só pensei que talvez fosse bom conversar em outro lugar. Sem pedidos, sem bandejas." Sofia hesitou por um instante, depois sorriu. "Vou pensar." Eduardo assentiu, e pela primeira vez em muito tempo, saiu do restaurante sentindo que esperava algo, e não um contrato ou um resultado, mas uma possibilidade. A atração entre eles não era feita de palavras, mas de silêncios, de olhares que duravam um segundo a mais do que deveriam, de gestos simples que, para quem nunca mais acreditou em conexões, significavam tudo. E o que Eduardo ainda não sabia era que, quanto mais se aproximasse dela, mais seu passado, e os fantasmas que ele tentou enterrar, voltariam para cobrá-lo. Porque o destino nunca entrega o doce sem preparar o amargo, e para ele, o sabor dessa descoberta estava apenas começando. O jantar aconteceu 2 semanas depois. Sofia aceitou o convite com hesitação, mas também com curiosidade. Havia algo em Eduardo que a desconcertava, não pela riqueza, mas pelo mistério. Ele parecia sempre carregar um peso invisível nos ombros, algo que o fazia distante, mesmo quando tentava se aproximar. Encontraram-se num restaurante à beira-mar, simples mas elegante. Escolha dele, talvez para não intimidá-la. Eduardo chegou pontualmente, vestindo uma camisa azul clara, sem o habitual terno. Quando a viu entrar, por um instante esqueceu de respirar.
Sofia estava com um vestido leve, os cabelos soltos e um sorriso tímido que iluminava o rosto. Achei que fosse desistir, disse ele, tentando disfarçar o nervosismo. Pensei em desistir umas 3 vezes, respondeu ela com sinceridade. Mas algo me dizia que eu devia vir. A conversa começou com timidez, entre goles de vinho e o som das ondas. Sofia falava sobre o trabalho, sobre as dificuldades de cuidar da mãe, sobre os dias em que mal conseguia dormir. Eduardo ouvia com atenção, mais interessado em cada pausa do que nas palavras em si. Ele não estava acostumado a ouvir. Em seu mundo, as pessoas só falavam o que ele queria escutar. Em determinado momento, Sofia perguntou: "E o senhor? Vive sozinho?" Ele hesitou. A pergunta o atingiu de forma direta, como um golpe inesperado. "Sim", respondeu seco. "Tem há 3 anos. 3 anos é muito tempo para viver só. Às vezes é mais seguro." Sofia percebeu a sombra que se formou no olhar dele, mas não insistiu. Mudou o assunto. Contou uma história engraçada de um cliente no restaurante, e aos poucos a rigidez dele foi se dissolvendo. Riram juntos. E por um breve instante, Eduardo sentiu algo que não experimentava desde antes do acidente: leveza. A noite terminou com uma caminhada silenciosa pela praia. O vento soprava leve, e Sofia tirou os sapatos para sentir a areia nos pés. Eduardo, ainda de sapatos, observou a cena com um meio sorriso. "Faz tempo que não vejo alguém tão à vontade com o próprio silêncio", disse ele. "Às vezes o silêncio é o único lugar onde a gente consegue respirar", respondeu ela. Quando se despediram, ele a deixou em casa. No caminho de volta, não conseguia tirar o rosto dela da mente. Havia nela uma verdade crua, uma autenticidade que contrastava com o mundo polido e superficial que ele conhecia. Sofia não o tratava como o empresário poderoso, mas como um homem, e isso o assustava e atraía na mesma medida. Nos dias seguintes, os encontros se tornaram mais frequentes. Um café aqui, um passeio ali. Sofia começou a perceber que por trás do olhar severo havia um homem generoso, perdido entre memórias e arrependimentos. Eduardo, por sua vez, encontrava nela uma humanidade que o desarmava. Mas enquanto a conexão crescia, o mundo de Eduardo começava a estremecer. Na empresa, Beatriz, irmã da falecida esposa e sua sócia, observava as mudanças com inquietação. Beatriz era tudo o que ele evitava: controladora, calculista e profundamente ressentida. Fora ela quem o ajudara a administrar os negócios após a tragédia, mas também quem mantinha um laço frio, quase venenoso, com o passado dele. Certa tarde, ao notar que Eduardo deixava o escritório mais cedo, Pedro, o assistente, ouviu um comentário ácido de Beatriz. "O luto parece ter prazo de validade, não é?" Pedro fingiu não ouvir, mas Beatriz já tinha um plano. Ela mandou um de seus contatos investigar quem era a mulher que andava distraindo Eduardo. Em poucos dias, soube tudo sobre Sofia. O trabalho, a mãe doente, as dificuldades financeiras. Beatriz viu ali a oportunidade perfeita para atacá-lo onde mais doía: a reputação. Um blog de fofocas corporativas publicou uma nota insinuando que o empresário bilionário mantinha um relacionamento com uma funcionária humilde e que estaria sustentando a moça em segredo. As redes sociais logo se inflamaram. Os comentários eram cruéis, misturando machismo, inveja e especulação. Sofia descobriu a notícia no meio do expediente, quando uma colega mostrou a publicação no celular. O rosto dela empalideceu. "Meu Deus", murmurou. "Isso é mentira." Saiu apressada, o coração acelerado. Eduardo, ao saber da repercussão, foi imediatamente ao encontro dela. Encontrou-a na calçada chorando, os olhos marejados. "Fui eu quem causou isso", disse ele com a voz baixa. "Me desculpe, eu não pedi nada, Eduardo", respondeu ferida. "Nunca pedi ajuda, nunca pedi dinheiro, nunca pedi para ser notícia." "Eu sei, mas eu devia ter previsto. Você vive num mundo onde as pessoas não perdoam quem é diferente. E eu não pertenço a esse mundo." Ele tentou se aproximar, mas ela recuou. A sinceridade dele não era suficiente para conter a dor dela. Sofia estava cansada de ser motivo de pena, de ser vista como alguém que precisava ser salva. Naquela noite, Eduardo enfrentou Beatriz. Entrou na sala dela sem avisar, jogando a revista sobre a mesa. "Foi você", disse com os olhos frios. "Eu apenas defendo os interesses da empresa", respondeu ela com desdém.
Sua imagem reflete na nossa. E você tem se deixado levar por uma mulher que nem sabe onde está pisando. A única pessoa perdida aqui é você, rebateu ele. E acredite, vai se arrepender do que fez. A discussão foi intensa. Eduardo a afastou de decisões estratégicas e exigiu auditorias sobre todos os contratos que ela supervisionava. Beatriz percebeu que tinha ido longe demais, mas seu ressentimento apenas cresceu. Enquanto isso, Sofia se afastou. Evitou responder mensagens. Recusou convites. Precisava de espaço para entender se Eduardo era parte do problema ou da solução. Sem ela, a vida dele voltou a ser o que era antes: silenciosa, organizada, vazia. Mas dessa vez, o vazio tinha nome. Eduardo passou a fazer terapia, algo que sempre desprezara. Começou a falar pela primeira vez sobre a culpa que o corroía desde o acidente, sobre o medo de se apegar de novo, sobre o peso de ser alguém que todos viam como imbatível, quando por dentro estava em ruínas. Sofia, por sua vez, mergulhou no trabalho, tentando esquecer. Mas o nome dele ainda ecoava em sua mente nas madrugadas em que a mãe dormia e o silêncio da casa parecia grande demais. E, embora estivessem distantes, o laço entre os dois não se rompera. Apenas esperava, como um fogo adormecido, prestes a reacender, porque o que Beatriz não sabia era que, ao tentar separá-los, ela havia apenas despertado o passado que Eduardo mais temia encarar. E é nesse passado que o destino dos dois começaria a mudar para sempre. As semanas seguintes foram um turbilhão para Eduardo. A empresa, antes símbolo de estabilidade e controle absoluto, agora parecia um campo minado. Rumores sobre seu envolvimento com Sofia se espalhavam pelos corredores, e a credibilidade que ele levara anos para construir começava a se corroer por dentro. Os conselheiros queriam explicações, os acionistas pressionavam, e Beatriz, disfarçada de preocupação, alimentava a fogueira com sua falsa lealdade. Eduardo tentava lidar com o caos, sem deixar transparecer o quanto aquilo o afetava. Mas a verdade é que Sofia ainda o perseguia em pensamento. Cada vez que via o restaurante no caminho de casa, diminuía a velocidade do carro, mas nunca tinha coragem de entrar. Sentia que a decepcionara, que a havia arrastado para um mundo que ela nunca quis conhecer. Do outro lado da cidade, Sofia enfrentava seus próprios fantasmas. O escândalo havia deixado marcas. Clientes cochichavam, vizinhos comentavam, e até colegas de trabalho olhavam com um misto de curiosidade e julgamento. Para alguém que prezava pela discrição, aquilo era sufocante. Sofia pensou em pedir demissão, mas não podia. O aluguel, os remédios da mãe, as contas, tudo dependia dela. À noite, quando a casa finalmente silenciava, ela revivia o que aconteceu. As palavras dele, os olhares, a forma como o mundo inteiro parecia desabar quando as manchetes surgiram. Queria odiá-lo, mas não conseguia. Eduardo havia sido até certo ponto a única pessoa que realmente a enxergou. E isso, por mais contraditório que fosse, a impedia de esquecê-lo. Enquanto isso, Eduardo mergulhava mais fundo no trabalho, o refúgio de sempre. Mas o peso das responsabilidades não era mais o mesmo. O que antes o movia, agora o sufocava. A empresa se tornara uma prisão dourada, e cada decisão parecia um lembrete de tudo o que havia perdido. A leveza, a espontaneidade, a capacidade de sentir sem calcular. Uma noite, exausto, ele chamou Pedro em sua sala. "Quero que você me diga a verdade", disse encarando-o. "Você acredita que eu perdi o controle?" Pedro hesitou. Servia a Eduardo há anos. Conhecia suas manias e seus silêncios. "Eu acho que o senhor está tentando ser humano." "E isso para muita gente aqui é sinônimo de fraqueza." Eduardo ficou em silêncio. As palavras do assistente o atingiram como um espelho. Ser humano... Havia quanto tempo não se permitia isso. Na semana seguinte, ele recebeu um envelope anônimo em casa. Dentro, fotos da esposa falecida, Mariana, ao lado de Beatriz. Eram antigas, tiradas pouco antes do acidente. Em uma delas, Beatriz segurava a mão da irmã, sorrindo, mas o olhar que lançava para Eduardo, ao fundo da imagem, dizia outra coisa. Atrás de uma das fotos, uma frase escrita com caneta azul. "Nem tudo o que você acredita sobre aquela noite é verdade." O chão pareceu desaparecer sob os pés dele. Eduardo passou horas encarando as fotos, o coração acelerado. Começou a juntar peças, a revisitar lembranças que havia enterrado. A discussão que tivera com Mariana no dia do acidente, as palavras que ela dissera. "Você nunca vai entender o que está acontecendo." O olhar estranho de Beatriz no enterro. Tudo fazia sentido agora.
um sentido terrível. No dia seguinte, chamou Pedro e ordenou uma investigação sigilosa sobre Beatriz. Documentos, contratos, movimentações bancárias, qualquer coisa. O que descobriram o deixou sem ar. Transferências suspeitas para contas no exterior, acordos de bastidor com fornecedores e manipulação de relatórios que ela havia escondido sob o pretexto de proteger a empresa. Mas o golpe mais doloroso ainda estava por vir. Um antigo funcionário, demitido após o acidente, confirmou algo que Eduardo nunca quis ouvir. Na noite em que Mariana saiu de casa, Beatriz estivera com ela. As duas discutiram antes da viagem. E Beatriz, em um rompante de raiva, havia revelado segredos sobre o marido, mentiras, distorções, que fizeram Mariana pegar o carro sozinha. Furiosa, em plena tempestade, Eduardo ouviu o relato em silêncio, com as mãos trêmulas. O que o devastou não foi apenas saber que Beatriz tivera participação indireta na tragédia, mas perceber que a culpa que o corroía há anos não era inteiramente dele. Ele havia se punido por algo que fora provocado por alguém que dizia amá-lo, e o fizera por inveja, por controle, por ressentimento. A raiva veio depois, fria e contida, como tudo nele. No dia seguinte, convocou uma reunião do conselho. Diante de todos, apresentou as provas. Beatriz tentou se defender, alegando que era vítima de armações, mas os documentos eram incontestáveis. Eduardo encerrou a sociedade ali, sem gritos, sem drama, apenas com a autoridade de quem finalmente entende que poder de verdade não é mandar, é se libertar. Após a reunião, trancou-se no escritório. Ficou horas sozinho, observando a cidade pela janela. Pela primeira vez em anos, chorou. Não de tristeza, mas de alívio. O passado finalmente tinha um rosto, e ele podia, enfim, deixar de fugir dele. Nos dias seguintes, desapareceu do radar. Desligou o celular, não foi à empresa, não atendeu ninguém. Pedro foi o único que soube para onde ele foi. O pequeno restaurante em Botafogo. Sofia estava lá, como sempre. Quando o viu entrar, ficou em silêncio. Ele se aproximou devagar, diferente, mais leve, com um olhar que parecia pedir perdão antes mesmo de falar. Eu precisei entender quem eu era antes de te procurar, disse ele. E agora eu sei. Ela não respondeu de imediato. O silêncio entre eles dizia mais do que qualquer palavra. Eduardo, eu não quero ser parte do seu passado, respondeu ela com firmeza. Quero estar onde você está disposto a recomeçar. Ele assentiu, com um sorriso quase imperceptível. É exatamente isso que eu quero. Recomeçar. E pela primeira vez em muito tempo, Sofia acreditou nele, mas o recomeço não seria simples. Ambos traziam cicatrizes profundas. Ela, da vida dura e das decepções. Ele, dos anos em que viveu prisioneiro de fantasmas. Ainda assim, havia algo novo entre eles. A coragem. Coragem para olhar o próprio abismo e, ainda assim, escolher seguir em frente. Só que o destino, mais uma vez, não estava disposto a deixá-los em paz. O que Eduardo descobrira sobre o passado era apenas o início. A verdade completa, sobre a noite do acidente e o papel real de Beatriz, ainda viria à tona. E quando isso acontecesse, nem o amor, nem o arrependimento seriam suficientes para proteger o que restava deles. Eduardo voltou a respirar com mais leveza depois de anos. Ter afastado Beatriz da empresa e exposto suas mentiras parecia um ponto final em um capítulo sombrio de sua vida. Mas no fundo ele sabia que era apenas o começo de algo novo, e ainda indefinido. Ele não queria mais ser o homem que apenas reagia ao passado. Queria pela primeira vez viver de verdade. Mesmo assim, os dias seguintes foram silenciosos. As manchetes sobre a demissão de Beatriz dominaram os jornais financeiros, e, inevitavelmente, o nome de Eduardo voltou aos holofotes. Só que dessa vez ele não se importou. Não deu entrevistas, não respondeu e-mails, não compareceu a reuniões. Escolheu desaparecer, para o mundo, e principalmente de si mesmo. Foi Pedro quem sugeriu que ele procurasse ajuda profissional. No início, Eduardo rejeitou a ideia. Terapia é perda de tempo, dissera com sua habitual rigidez. Mas algo nele mudara. Talvez fosse o olhar de Sofia, ou a sensação de que o controle absoluto já não lhe servia. Assim, pela primeira vez, ele atravessou a porta de um consultório sem saber o que dizer. A terapeuta, uma mulher de voz serena e olhar acolhedor, o ouviu em silêncio. Eduardo falava pouco, hesitante, como se as palavras precisassem de autorização para sair.
Contou sobre Mariana, sobre a culpa, sobre a descoberta de Beatriz. A certa altura, a voz falhou. A terapeuta então o interrompeu com delicadeza. Você não matou sua esposa, Eduardo. Mas se continua se punindo, ela nunca vai descansar. Essas palavras o acompanharam por semanas. Eram simples, mas abriram uma brecha dentro dele. Uma fresta por onde a luz começou a entrar. Enquanto isso, Sofia seguia sua vida em ritmo próprio. Continuava no restaurante, cuidava da mãe com paciência e estudava à noite, tentando voltar à faculdade de fisioterapia. Ainda pensava em Eduardo, mas não como antes. O que antes era dor, agora era aprendizado. Ela sabia que o amava. Mas também sabia que o amor, sozinho, não bastava para curar alguém que ainda lutava contra os próprios demônios. Um mês se passou até que ele reaparecesse. Chegou ao restaurante no meio da tarde, quando o movimento era menor. Estava diferente, menos tenso, mais humano. Usava uma camisa simples, sem terno, sem arrogância. Sofia o reconheceu de imediato, mas não disse nada. Apenas sorriu. Achei que tivesse sumido de vez. Disse ela, servindo-lhe num café. Precisei me perder um pouco para descobrir onde estava. Respondeu, olhando para a xícara como se ali houvesse um mapa de tudo que ele havia vivido. E encontrou? Acho que sim. Ou pelo menos encontrei o que restou de mim. Ele respirou fundo antes de continuar. Sofia, eu criei uma fundação. Em homenagem a Mariana. Quero que o nome dela signifique algo bom, não dor. Será voltada para mulheres em situação de vulnerabilidade, especialmente aquelas que precisam conciliar trabalho, estudo e cuidado com a família. Como você, ela o olhou surpresa. Eu não sei o que dizer. Diga que vai me ajudar. Quero que você seja parte disso. Sofia ficou em silêncio por alguns segundos. A proposta a tocou profundamente. Não era sobre dinheiro, nem sobre o passado. Era sobre reconstrução. Eduardo, eu posso ajudar sim. Mas não por piedade ou por gratidão. Eu quero estar nisso porque acredito no que está fazendo. Ele sorriu. É tudo o que eu precisava ouvir. A partir dali, começaram a trabalhar juntos. Sofia passou a coordenar um projeto piloto, ajudando mulheres a retomarem os estudos e ingressarem no mercado de trabalho. Eduardo, por sua vez, se dedicou à parte administrativa, longe das câmeras e das manchetes. Ele descobriu prazer em ouvir histórias reais, em estar presente, em fazer parte de algo que não envolvia poder, mas propósito. A convivência reacendeu algo entre eles, uma ligação silenciosa, feita de respeito e ternura. Mas ao contrário do início, não havia pressa. Era como se ambos entendessem que o amor, para durar, precisava respirar. Mesmo assim, o passado ainda rondava. Beatriz, embora afastada, não havia desaparecido por completo. Antes de partir, deixara documentos comprometendo decisões antigas da diretoria, plantando dúvidas sobre a integridade de Eduardo. O escândalo ameaçava ressurgir, e ele sabia que, se isso acontecesse, poderia afetar também a fundação. Certa noite, sozinho em seu escritório, Eduardo encarou os papéis. Pela primeira vez não sentiu medo. Decidiu não esconder nada. Chamou uma coletiva de imprensa. Contou a verdade sobre os erros cometidos no passado, inclusive os próprios. Admitiu falhas, assumiu responsabilidades e encerrou o discurso com uma frase simples. Pela primeira vez, estou tentando ser um homem, não uma imagem. A repercussão foi imediata, mas surpreendentemente positiva. O público viu sinceridade onde antes via arrogância. Eduardo percebeu que, ao perder o controle, havia conquistado algo mais valioso: credibilidade genuína. Naquela noite, foi até o restaurante de Sofia novamente. Ela o esperava com um sorriso sereno, já sabendo de tudo. Parece que o Homem de Ferro derreteu um pouco, brincou. O suficiente para lembrar que ainda tem o coração. Sofia o observou em silêncio. Havia algo novo nele. Uma leveza que antes parecia impossível. Eu estou orgulhosa de você, disse. E eu de você. Ficaram ali, lado a lado, sem pressa. Era um reencontro calmo, maduro, como se o tempo tivesse feito o que o amor, sozinho, não conseguiu fazer: curá-los. Durante os meses seguintes, o projeto da fundação cresceu. Sofia tornou-se o rosto da iniciativa, enquanto Eduardo preferia ficar nos bastidores. O trabalho conjunto os aproximava, mas também deixava claro algo inevitável. Embora se amassem, eram pessoas diferentes, com ritmos e sonhos distintos. Ela queria continuar os estudos, ter uma vida simples e próxima da mãe. Ele, por outro lado, começava a sentir vontade de ir além,
de conhecer o mundo, de viver sem as amarras da empresa, sem as sombras do passado. Em uma tarde nublada, sentados à beira da praia, Eduardo olhou para o mar e disse com voz baixa: "Às vezes, amar também é saber partir." Sofia segurou sua mão. "E saber deixar ir." Os dois sorriram, tristes e serenos ao mesmo tempo. Sabiam que, independentemente do que viesse depois, aquele capítulo da vida deles havia cumprido seu papel. Tinham se transformado, e isso bastava. Mas antes de irem cada um para seu caminho, Eduardo ainda tinha uma última decisão a tomar. Uma escolha que mudaria o rumo de tudo o que havia construído até então. E quando ele finalmente a revelasse, ninguém, nem mesmo Sofia, estaria preparado para o que viria a seguir. O tempo passou, e com ele, as feridas começaram a cicatrizar de verdade. O escândalo já não era manchete. Beatriz havia desaparecido do mapa, e a fundação que Eduardo e Sofia criaram crescia mais rápido do que qualquer um esperava. Mulheres voltavam a estudar, mães encontravam empregos, histórias eram reescritas todos os dias. Era como se o passado, enfim, tivesse se transformado em algo útil. Mas Eduardo sabia que, por mais nobre que fosse o trabalho, ainda havia uma parte dele que precisava de silêncio. O tipo de silêncio que nem o sucesso, nem o amor, nem a cidade conseguiam oferecer. Então, um dia, simplesmente decidiu: venderia tudo. A empresa, os imóveis, até o carro preto que o acompanhara em tantos momentos. Pedro, surpreso, tentou fazê-lo mudar de ideia. "Tem certeza, chefe?" Depois de tudo que reconstruiu, Eduardo sorriu, com aquela calma nova que aprendera a cultivar. "Justamente por isso. Agora posso ir." Sem avisar ninguém, pegou um voo para Lisboa, cidade que sua esposa sempre sonhou conhecer. Instalou-se em uma pequena vila à beira do Tejo, comprou uma bicicleta, aprendeu a cozinhar mal e passou a caminhar sem destino pelas ruas antigas, onde ninguém o reconhecia. Pela primeira vez, ele era apenas um homem comum com tempo de sobra. Enquanto isso, Sofia continuava firme no Brasil. Dividia o tempo entre a fundação, os cuidados com a mãe e a faculdade que finalmente retomara. A vida não era fácil, nunca fora. Mas agora ela tinha algo que antes lhe faltava: paz. Às vezes pensava em Eduardo, mas sem dor. Era uma saudade boa, a de alguém que tinha passado pela vida dela como um furacão e deixado tudo mais limpo depois. Até que, meses depois, uma carta chegou. Um envelope simples, sem remetente, mas com uma caligrafia impossível de não reconhecer. Querida Sofia, acho que finalmente aprendi a diferença entre solidão e solitude. Estou vivendo o segundo tipo e é libertador. Todos os dias acordo e vejo o sol nascendo sobre o rio. E penso que, de alguma forma, você está vendo o mesmo sol do outro lado do oceano. A fundação está em boas mãos, nas suas. Eu confio em você mais do que em qualquer contrato que já assinei. E se um dia decidir atravessar o Atlântico, há sempre uma cadeira vaga aqui, de frente para o mar e com café amargo, sem açúcar, como você me ensinou. Com carinho, Eduardo. Sofia sorriu com lágrimas nos olhos. Dobrou a carta e a guardou dentro de um livro que deixava na cabeceira. Às vezes relia, só para lembrar que, mesmo as histórias que não terminam com felizes para sempre, ainda podem ser belas. Meses se transformaram em anos. A fundação se expandiu, ganhou prêmios, e Sofia virou uma referência nacional. Jornalistas queriam saber sua história, e ela sempre respondia o mesmo. Não foi sorte. Foi recomeço. Enquanto isso, em Portugal, Eduardo se tornava um tipo curioso de lenda local. O vizinho brasileiro que lia à beira do rio, que nunca dizia o sobrenome, mas que sempre ajudava discretamente quem precisava. Certa vez pagou os estudos de uma menina da vila que sonhava ser médica. Outra vez, reformou a biblioteca pública sem que ninguém descobrisse que fora ele. Era como se finalmente o poder que sempre teve estivesse sendo usado do jeito certo. Não para dominar, mas para devolver. Um dia, enquanto pedalava por uma rua estreita de Alfama, ouviu uma música saindo de uma janela. Uma voz feminina, suave, cantava uma versão em português de uma canção que ele reconheceu. Era La Vie en Rose. Ele parou, encostou a bicicleta e ficou ali, ouvindo. Por um instante, achou que fosse Sofia. Sorriu sozinho, sabendo que mesmo de longe, ela ainda o encontrava nos detalhes. No Brasil, Sofia recebeu uma notícia inesperada. Eduardo vendera oficialmente sua participação na empresa
e deixara parte da fortuna destinada à fundação. Com o valor, ela criou um novo projeto: Casa Mariana, um centro de acolhimento para mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade. O nome era homenagem à esposa dele, um gesto que emocionou até os mais céticos. Durante a inauguração, jornalistas perguntaram sobre Eduardo, querendo saber se ele voltaria. "Acho que ele está onde sempre quis estar, em paz", respondeu Sofia, sorrindo. Na plateia, uma senhora idosa levantou a mão. "E você, minha filha, está em paz também?" Sofia pensou por um momento, olhou para o público e disse: "Acho que sim. Porque aprendi que paz não é o fim da estrada, é o caminho." O salão inteiro aplaudiu. Meses depois, uma encomenda chegou do exterior, um envelope pequeno, acompanhado de uma foto. Era Eduardo sorrindo ao lado de um cachorro com um bilhete. "Comprei um companheiro. Ele não fala, não reclama e adora café. E adivinha? Acho que até ele sente falta de você." Sofia riu alto, colocou a foto em um porta-retrato e deixou sobre a mesa de trabalho. A vida seguiu. Nenhum deles voltou a cruzar o caminho do outro. Pelo menos não fisicamente. Mas em algum ponto entre o Rio e Lisboa, entre o passado e o futuro, existia uma ponte invisível que os ligava, feita de memórias, afeto e uma verdade simples. Às vezes, o amor não é sobre ficar junto. É sobre se transformar ao ponto de poder seguir. E se você chegou até aqui, é porque sentiu essa história junto com eles. Então fica o convite. Inscreva-se no canal, porque vem aí uma nova história. E acredite, você não vai querer perder o que está por vir. Porque quando o destino resolve brincar, até o mais frio dos corações pode acabar pegando fogo outra vez.